Vamos com a oração, a prece inicial. Que o Divino Mestre, na sua infinita misericórdia, nos cubra de bênçãos e que os espíritos superiores, nesta noite, se façam presente a esta reunião que ora inicia-se, derramando seus fluidos energéticos sobre todos os presentes. E dando continuidade aos trabalhos, iremos ao encontro com Amélia Rodrigues, na noite de hoje, através do irmão Edmilson Neto, com o tema Premissas do Reino. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos que estão nos assistindo nas redes sociais do Boa Nova. E, como eu estava falando, eu gostaria de agradecer a todos, que estão vindo a casa, respeitando o distanciamento, o uso de máscara, nesse período que nós ainda estamos vivendo. Ainda estamos passando por essa expiação, por essa prova coletiva, toda a humanidade. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito bonita. O livro de Dona Amélia Rodrigues, o Primícias do Reino, é um livro que nos enche de esperança. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele na noite de hoje e pedimos licença aos benfeitores espirituais da casa para que possam nos auxiliar na noite de hoje e que possam também nos inspirar a essas leituras edificantes, que nós possamos conhecer esse livro depois, aqueles que não tiveram contato com ele ainda, e todas as outras obras de Dona Amélia Rodrigues que serão debatidas durante esse mês de junho aqui no Boa Nova. Gostaríamos de iniciar falando que o Divaldo Franco, ele inicia as suas palestras públicas mais ou menos por volta do ano de 1947. E a primeira palestra, quem aqui assistiu o filme, o Divaldo, O Mensageiro da Paz? Uma boa parte. E lá no filme, e quem já ouviu as palestras de Divaldo, ele relata a sua primeira palestra, quando ele é convidado lá para Aracaju, aquela palestra que ele vai se achando, e aí chega lá, não sai nada. E os espíritos é que auxiliam ele naquele dia. Os espíritos é que o inspiram, o que ele vai falar, o que ele diz para aquela plateia, que tinha, segundo ele, mais ou menos 15 pessoas, só que ele travou. Ele não conseguia falar nada que ele havia pensado, que achou que na hora os espíritos vão me ajudar, aí todo o conhecimento que eu já tenho foi todo autossuficiente, e chegou lá e não saiu. E aí no filme mostra uma cena bem engraçada, ele lá tentando, e chega o Humberto de Campos e o auxilia naquele dia. Assim como Humberto de Campos, outros espíritos também inspiraram o Divaldo em sua vida doutrinária, em suas palestras públicas. E um desses espíritos foi Dona Amélia Rodrigues. Em 48, o Divaldo conta, e no início desse livro, ele conta explicando do porquê da publicação dessas obras. E ele conta que foi quando, mais ou menos, que Amélia Rodrigues começou a inspirá-lo em suas palestras públicas. Ela aparece para ele pela primeira vez, lá em 47, e em 48 ele começa a inspirá-lo também. Inspirá-lo como? O que ela fazia com o Divaldo, Na hora que ele ia conversando com o público, ia contando as histórias de Jesus, algumas vezes aparecia uma ideoplastia em sua tela mental, filmes, imagens, passagens do Evangelho do Cristo, mostrando aqueles momentos em que ele estava explanando, mostrando como se fosse um cinema, uma tela de cinema, aquelas histórias que ele teria que narrar. E ao mesmo tempo, é claro, inspirando ele com pensamentos para que ele pudesse dizer e cativar e tocar em cada coração que o assistia. E um desses espíritos, como eu disse, foi Dona Amélia Rodrigues, que é baiana, nasceu hoje ali na cidade que tem o nome dela, Amélia Rodrigues, mas à época em uma fazenda que pertencia ao município de Santo Amaro da Purificação. Era educadora, escritora, poetisa, e nasceu em 1861, lá no iniciozinho da doutrina espírita também, nasceu quase junto com o espiritismo, com a publicação das obras da doutrina espírita. E desencarnou em 22 de agosto de 1926, há 95 anos atrás, mais ou menos. Há 95 anos atrás, ela volta ao mundo espiritual e continua estudando e trabalhando no mundo espiritual.
O Divaldo, ele relata que Dona Amélia Rodrigues, ela continua lendo obras no mundo espiritual, debruçando sobre artigos, pesquisando e se aprofundando mais nas pesquisas da doutrina espírita. E depois de preparada, vem e auxilia não só ele, mas tantos outros médiuns em seus trabalhos aqui agora na Terra, agora como espírito. Um desses médiuns foi o Divaldo. Em outros momentos ele conta que essas inspirações de Dona Amélia Rodrigues, essa ideoplastia, muitas vezes não era somente a tela de cinema, digamos assim, que aparecia em sua frente durante a palestra. Era como se ele vivenciasse aqueles momentos junto ao Cristo, como se vivenciasse, digamos, na obra do Primícias do Reino, ela é dividida em 20 capítulos. Então, tem capítulo que vai falar sobre Pedro, tem capítulo que fala sobre o Zaqueu, tem um capítulo dedicado à história de Maria de Magdala, tem um capítulo final que fala sobre Jesus, tem um capítulo do Sermão da Montanha. E ele disse que em alguns momentos é como se o ambiente da palestra, ou o ambiente em que ele, no momento que ela resolveu colocar isso em livro, né, em escrever essas histórias, como se todo o ambiente se transformasse e ele, como se ele estivesse lá na Palestina, e ele estivesse caminhando com os apóstolos, e ele estivesse presenciando, sentindo aquele ar, sentindo o cheiro da brisa do mar, sentindo aqueles momentos em que ela narrava, em que ela escrevia, no caso, na hora que escreveu os livros. E lançou aí, nessas inspirações, nessas ideoplastias, o livro Primícias do Reino, em 1967. Foi a primeira obra do Divaldo em parceria com a Amélia Rodrigues. Antes do lançamento do livro, muita gente, muitos espíritas, já haviam sugerido a Divaldo: vamos, Divaldo, a gente poderia pegar essas histórias das doutrinárias, das palestras que você faz. São histórias muito bonitas, você já falou que é a Amélia Rodrigues que lhe inspira. A gente podia transformar isso em livro. Mas o próprio espírito o bloqueava e falava que não, que aquele não era o momento de transformar aquelas histórias em livro, porque esse era um projeto que já estava planejado para o futuro, mas planejado para ser feito pelo próprio espírito, que era a Amélia Rodrigues. E isso aconteceu lá em 1967. Foi lançado lá essa primeira obra, Primícias do Reino, e depois delas, tantas outras obras. Algumas delas vão ser faladas aqui nas próximas semanas do mês de junho, e cada uma delas contando e relatando essas histórias sobre personagens do Evangelho, sobre momentos, passagens do Evangelho, e uma mais bonita do que a outra. Quem já leu algum livro, algum capítulo, algum conto, alguma história dessa de Amélia Rodrigues, sabe e percebe a delicadeza que ela tem em sua escrita. Ela de fato nos transporta lá para a Palestina, como se nós estivéssemos vivenciando e vendo um filme mesmo, só que no caso em nossa própria tela mental, em nossa imaginação, inspirados com certeza também pelos espíritos, pelos nossos anjos guardiões. E lendo as obras, nós vivenciamos tudo isso, todos esses episódios do Evangelho. É muito difícil a gente escolher um capítulo do livro, não tem como a gente falar de todos, né? Hoje a gente apresenta o livro como um todo, mas é impossível nós contarmos todas as histórias do livro aqui na noite de hoje. Nós pegamos emprestado o livro na biblioteca do Boa Nova, no final da palestra eu vou estar devolvendo, e nós escolhemos dentre esses capítulos, né, dentre todas essas histórias, o capítulo 15, para exemplificar um pouco o que Dona Amélia Rodrigues traz, as grandes mensagens morais que ela traz nas suas obras. E o capítulo 15 ele fala sobre Zaqueu, e ela intitula esse capítulo Zaqueu, o rico de humildade. Ela começa mostrando para a gente todo aquele cenário da Palestina, em especial ela narra o funcionamento da cidade de Jericó, que era onde o Zaqueu morava e era onde o Zaqueu era o publicano cobrador de impostos. Como publicano, ele era muito odiado. A gente vê nos relatos do Evangelho, meu Deus, eu peguei uma Bíblia uma vez, não entendi nada do que era publicano, mas eu vi lá que os apóstolos não gostavam do publicano, porque sempre falam como algo negativo. E de fato, a Amélia Rodrigues ela confirma tudo isso, mostrando que o próprio Zaqueu, ele se sentia inferiorizado
por ser rico, olha o paradoxo, né? Por ter muito dinheiro, mas por viver só, porque era isolado da maioria das pessoas. Por ser visto como um vilão, porque era ele que batia nas portas cobrando os impostos para o governo de Israel à época. E aí esses publicanos viviam sob essas chuvas de ódios e sarcasmos, no caso, que retiravam o dinheiro do povo. A cidade de Jericó era uma cidade muito rica, era uma cidade comercial, era uma cidade que estava na rota de passagem para Jerusalém. Como nós falamos, o próprio Zaqueu, que tinha muito dinheiro, vivia em um palacete e enchia-se de coisas materiais em sua casa, sua família, tudo isso, segundo Amélia Rodrigues, para preencher o vazio que existia no seu coração. E quando a gente lê a obra com calma, a gente começa a pensar, né? Quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes nós não nos enchemos também de tantas questões materiais ou de convivência supérflua, seja o que for, para preencher esse vazio que nós temos no nosso coração. Quantas vezes nós que nos sentimos tão amigáveis, cheios de pessoas ao nosso redor, no fundo, também nos sentimos nessa solidão que o Zaqueu sentia, né? Solitários. E em casa, muitas vezes, no momento que nós nos sentimos naquele momento de aflição, a gente olha para o lado de fato e não vê a todas aquelas pessoas, assim como o Zaqueu, né? Que estavam ao nosso redor e ao redor dele, mas que na sua maioria eram os bajuladores, por conta dele ter dinheiro, eram as pessoas que estavam com interesse em algo que ele podia oferecer, e na nossa vida também não é diferente, seja por questões de dinheiro, ou seja, tantas outras questões que nós temos a oferecer, e todos nós temos a oferecer algo para o outro. E, infelizmente, algumas pessoas não vão ter a boa intenção. O próprio Zaqueu percebia isso e sabia que ele era solitário. O próprio Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, pois as histórias do Cristo já rodavam toda a região. E ouvia falar também naquele homem que emanava amor e que tinha até entre aqueles que eram mais próximos a ele, um publicano. O homem que ele tirou lá da coleteria, que era o apóstolo Mateus, que escreveu lá, acredito, um dos 4 evangelhos mais famosos. E o Mateus, se formos ver desses 4 maiores, os evangelhos que mais se espalharam no mundo, talvez seja o maior de fato, aquele que é mais lido e conhecido por nele lá no capítulo 5, a questão do Sermão da Montanha e etc. Então o próprio Mateus, que também era um publicano, e aí o Zaqueu, que tinha esse conhecimento, falava: este homem de fato ama de verdade, este homem tem um publicano próximo a ele. Se tudo que as pessoas falam dele for verdade, é desse homem que eu gostaria de me aproximar. Mas ele não tinha a oportunidade. Ele sentia no fundo do seu coração que de fato Cristo amaria de verdade e que Jesus, caso se aproximasse dele, em sua visão humana e imperfeita, seria seu amigo de verdade. E essa era a esperança que ele alimentava dentro dele por um tempo. Até que um dia, ele, ainda com aquelas tentativas de reaproximação do povo, de tecer amizades verdadeiras, continuava se decepcionando. Encontrava-se com um homem chamado Bartimeu, cego, que morava lá na cidade de Jericó e que ele ajudava, o publicano, né, que fazia a caridade. Na visão do povo isso não podia, porque ele era o vilão, mas dentro dele, como ele era um homem bom, ele de fato praticava e auxiliava a todos de coração. E Bartimeu era um desses homens que ele auxiliava. E aí, mais ou menos por volta do ano 30, o Bartimeu, ele chega à cidade em euforia, mostrando que estava enxergando e dizendo que foi o Rabi, o Jesus, que havia o curado. E aí a cidade entrou em alvoroço, uns dizendo que era farsa, outros falando que era um milagre, e o Bartimeu anunciando a chegada do Cristo, pois foi curado e foi na cidade falar que ele estava chegando.
Era uma rota de passagem, era uma cidade muito populosa e a cidade toda queria ver então aquele homem passar. Todo mundo queria ver Jesus e ver se de fato era mais um farsante, mais um profeta, na época existiam vários, ou se de fato era aquele que eles diziam ser o Salvador. Era aquele homem que o Zaqueu tinha enchido o peito de esperanças para que um dia ele pudesse conhecer. E o próprio Zaqueu, quando viu Bartimeu enxergando, o Zaqueu que sabia e tinha certeza que Bartimeu de fato era cego, que muitas daquelas pessoas podem ter achado, ele estava fingindo, nem cego era. Mas ele sabia que ele era cego e sabia que naquele momento ele estava enxergando. Ele sabia que era verdade, aquela cura, que aquilo tinha acontecido. E o Zaqueu ficou também desesperado, porque Jesus ia passar. Ele, de fato, ele pela primeira vez ia ter a oportunidade de ver o Cristo passar. E provavelmente seria a sua última chance, que mesmo ao longe visse aquele homem passando. E aí o Zaqueu perdeu toda a compostura, segundo Amélia Rodrigues, e saiu correndo pela cidade. Na época ele tinha que andar com toda a elegância para chegar nos lugares, mas ele saiu correndo em desespero junto com a multidão, porque ele ia estar passando por alguma região da cidade. E foi até os portões e as portas da cidade. Quando chegou lá, já havia uma multidão esperando Jesus. Já havia uma multidão já bloqueando a entrada e abrindo o caminho para a sua passagem. E ele, ao longe, com seu complexo de inferioridade, que esquecemos de avisar, né? Que a própria Amélia Rodrigues fala isso, o Zaqueu, ele sentia além de toda a questão, de toda a falsidade das pessoas, da solidão em que ele vivia, ele se sentia inferior e se sentia mal por ser baixo, por conta da sua estatura e por conta do sobrepeso. E a gente vai lendo e fala, ô Zaqueu, quem não, né? Quem é que não está com sobrepeso hoje em dia? Então a gente percebe o sofrimento do Zaqueu, se a gente olhar para a questão das questões humanas que ele estava sentindo. Que às vezes a gente lê, a gente acha bobagem, mas a gente passa por isso na nossa vida. Muitas vezes nós nos olhamos no espelho e a gente se coloca para baixo também. Poxa, como eu queria voltar 10 anos atrás, quando eu era magrinho. Como eu queria voltar 5 anos atrás, quando eu ia para a academia de verdade. Ou quando eu queria voltar no tempo, quando eu me achava bonito de verdade. E o Zaqueu também passava por isso. E isso ele se colocava cada vez mais para baixo. E aí, como ele era baixinho, ele no meio da multidão não via Jesus. Ele via que aquele homem estava vindo ao longe, mas ele sabia que aquela era provavelmente a única chance que ele ia ter de ver o rosto do Cristo. E tentava se aproximar e não conseguia. E a única coisa que ele viu foi um sicômoro, que é uma figueira. Ele viu essa árvore no meio da praça e aí falou, né? É para lá que eu vou. E subiu a árvore naquele desespero e continua vendo o Cristo ao longe. E na sua visão, Dona Amélia Rodrigues fala que ele percebe uma beleza que ele nunca imaginou. Que homem belo era Jesus. E que luz que irradiava daquele homem, ele fala, parecia que resplandecia e ele estava envolto em uma luz inexplicável, no meio do dia, como se ele fosse também o sol passando por ali entre a multidão. E o povo ia abrindo caminho e ele via aquele homem belo, e ele agradecia a Deus por aquela oportunidade. Ele nunca ousaria se dirigir diretamente ao Cristo, por respeito. Mas no meio da multidão em que o povo gritava o tempo todo, Jesus, 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 ele também se empolgou e começou a gritar também. E se empolgou, claro, para tentar chamar a atenção do Cristo. E o Cristo, é claro, como outras passagens e outras explicações da Amélia Rodrigues, ou do Humberto de Campos, lá no Boa Nova, em outras obras, ou de tantos outros relatos dos Espíritos, o Cristo com certeza conhecia cada pessoa no meio daquela multidão. Assim como na passagem lá da mulher hemorroíça, em que também tem um capítulo aqui nesta obra, em que a mulher se cura da sua enfermidade somente por tocar nas vestes do Cristo, por conta de sua fé. Toda aquela multidão que estava ali por algum motivo, a maioria curiosos, outros por aquela verdadeira fé,
outros com aquela esperança de que alguém de fato era puro naquele mundo cheio de pessoas más. E a gente volta 2021 anos depois, a gente ainda pensa igual aquelas pessoas de lá atrás. A gente ainda pensa, o mundo não tem jeito, só tem gente ruim, as pessoas que chegam ao poder não valem nada. Mas, se a gente olha as histórias do Evangelho, nós pensávamos assim também há 2021 anos atrás, mais ou menos. E o Cristo, que foi essa esperança para toda aquela população, para toda a humanidade, até hoje segue a nossa esperança. Até hoje tentamos nos aproximar dele nas atitudes, em tudo que ele ensinou. Ainda não conseguimos, mas até hoje fica o convite para que a gente consiga, para que a gente tente, que essa é a encarnação, provavelmente, que nós estamos tentando, às vezes pela primeira vez, tentando acertar, tentando nos transformar, tentando de fato conseguir dar pelo menos um passo de bebê rumo à nossa evolução. Mas que a gente dê pelo menos esse passo, e se não conseguir dar, que a gente pelo menos tente dar. Na próxima a gente consegue. E aí, o Zaqueu, lá de cima da figueira, grita, grita, Jesus continua vindo, radiante, até que Jesus para na altura da árvore e olha para cima e vê Zaqueu. E aí ele olha diretamente aos olhos de Zaqueu. E a Amélia Rodrigues fala que naquele instante toda a vida do publicano passou à sua frente. Parece aqueles momentos do filme, né? Na hora da morte, parece o filme na nossa cabeça e a gente lembra de tudo que a gente fez. Foi mais ou menos o que aconteceu com Zaqueu, quando Cristo parou ali na frente da figueira. E aí Zaqueu entrou em um estado torporoso, encantado, digamos assim, a gente começar a imaginar os efeitos de um filme mesmo, e ficou ali envolvido pelas energias do Cristo. Parou de gritar, claro, Cristo olhou diretamente para ele, e Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E aí pronto, na mesma hora Zaqueu desceu, na mesma rapidez que ele subiu, ele desceu. Só que ali ele estava pensando no que aquelas palavras significavam, segundo Dona Amélia Rodrigues. Nesse estado de torpor, Zaqueu começa a pensar: o que isso significa? O povo já não gosta de mim, vai achar isso um absurdo, o Cristo ir para minha casa. O governo não vai gostar muito também disso, porque eu trabalho para o governo. E o Cristo já não está incitando nenhum protesto, mas o povo começa também, algumas pessoas, inclusive dentro dos próprios apóstolos, gostariam que o Cristo fizesse alguma rebelião para mudar ali tudo, até que o Cristo fala daquela vez que o reino dele não é deste mundo. Mas, refletindo tudo isso, ele percebe: e a lei mosaica me condena por ser publicano. Mas mesmo assim, este homem mostra mais uma vez que somos todos irmãos. E quantos de nós ainda não condenamos os nossos irmãos, né? Os nossos semelhantes? Fala tanto irmão, todo mundo igual. Mas nós ainda julgamos hoje em dia. Nós espíritas ainda julgamos. Nós que já entendemos o Evangelho, nós que já lemos uma obra dessa e nos maravilhamos e achamos lindo. E fala: olha o que acontecia há 2021 anos atrás. Olha como a Amélia Rodrigues é maravilhosa em sua escrita. E aí passa na televisão qualquer coisa, um político, um bancário, seja o que for, e a gente julga, né? E a gente fala: não vale nada. Mesma coisa que faziam com o Zaqueu. Ou qualquer pessoa acima de nós, digamos assim, nós julgamos, a gente aponta o dedo, nós continuamos com os mesmos defeitos. E muitas vezes aquela pessoa é um Zaqueu. Aquela pessoa não é nem ruim, né? É boa, muito melhor do que nós. Não é porque tem o dinheiro, não é porque está num poder que é pior por conta dos nossos pré-julgamentos. E aí, Zaqueu desce e vai depois começar os preparativos junto à sua família, pela honra de receber o Cristo. E alguém exclama, é claro que alguém ia falar alguma coisa, né? Senhor, perneitorais na casa desse publicano? E aí já ofende logo direto. E aí Zaqueu sente aquela palavra publicano como um soco na sua cara, né? Essa palavra espoca aos ouvidos de Zaqueu. A Amélia Rodrigues fala:
E aí ele diz ao Cristo: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, ele quer dizer que já faz muita caridade. Mas se eu fiz alguma coisa de errado para alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado, achando que o Cristo ia mudar de ideia pelaquela frase. E aí fala: entra na minha casa, porque ele achou: meu Deus, Jesus vai chegar na porta, não vai querer nem entrar, por conta que ele era um publicano. Mas isso não aconteceu, é claro. O Cristo chega, ceia com a família dele e vai dizer: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é isso que o Cristo quer também pernoitar, nos nossos lares e principalmente nos nossos corações. Esta é a questão. Nós, na maioria das vezes, que somos o publicano, nós aqui estamos cheios desses defeitos que muitas vezes nós apontamos às outras pessoas, que nós julgamos, porque às vezes não existe, mas nós fazemos. E o Cristo fala: não estou nem aí, eu sei que vocês estão errados, são cheios de defeitos. E nós, a gente gosta de falar, os espíritas, nós reconhecemos os nossos erros, nós sabemos o que precisamos melhorar. Então a gente tem que buscar melhorar, não adianta só a gente saber. Saber é o primeiro passo, reconhecer os erros é o primeiro passo. Mas para ter aquela vontade de começar a dar o primeiro passo de fato, é buscar melhorar. E o Cristo quer de fato ser essa salvação que Ele é para a nossa vida, nos encher de esperanças de verdade, para que a gente possa não só ter a honra de recebê-lo no nosso coração, que todos nós já recebemos, todos nos encantamos com a mensagem do Evangelho, mas aproveitar ao máximo essa estadia dele em nossa casa, nossa alma, em nosso coração, sendo pela doutrina espírita ou qualquer outra religião, e de fato nos transformar. E naquela noite também ele narrou a parábola das 10 minas, dos dinheiros. E o homem dá 10 dinheiros para 3 pessoas e manda eles se espalhar para ver se o dinheiro ia render. Resumindo aquela parábola que ele conta. E aí nessa noite também ele falou, aproveitou: estou na casa de um publicano, dinheiro, todo mundo está pensando em imposto, vou logo aqui com essa parábola para deixar mais um ensinamento aí para a humanidade. Zaqueu, naquele instante, Amélia Rodrigues fala, apequenou-se e engrandeceu-se, pois ele entendeu aquela mensagem do Cristo. Ele não largou tudo, porque não era aquele momento para seguir Jesus, mas ele realizou, e já havia realizado, já praticava o bem, mas ele realizou naquele instante aquela transformação, e foi o empurrão necessário para que ele se transformasse de verdade. Submeteu-se à humilhação, porque não tenho dúvidas, não foi porque Jesus pernoitou na casa dele que o pessoal passou a amar ele da noite para o dia. Não, continuou julgando, apontando o dedo. No outro dia o povo esquece, Esqueceu-se que Jesus passou por lá e continuou julgando, apontando o dedo, falando: é errado, é ladrão, é cobrador de impostos, não vale nada. E aí mais, ele se submetendo a essa humilhação, ele se glorifica na humildade. E ele entende a mensagem do Evangelho. Como nós falamos anteriormente, o Divaldo Franco disse que a Amélia Rodrigues ela continua estudando no mundo espiritual. E ela fala que narradores espirituais e outros historiadores contam nos eventos evangélicos que muitos anos depois, Simão Pedro solicita auxílio a Zaqueu. E o antigo publicano foi dirigir uma igreja cristã em terras da Cesareia, cheios de amor e humildade, somente pelo aquele instante que viveu com Cristo. Não tenho dúvidas que ele foi estudar depois, foi lá ler o Evangelho do Mateus, que foi o primeiro a ser publicado à época, que foram transcritos e replicados. A gente vê tudo isso lá também no Paulo Estevão, como eram feitos a transmissão dessas mensagens do Evangelho, e estudando foi lá dirigir uma igreja cristã e foi espalhar a mensagem do Cristo, com a experiência de ter se encontrado. Porque mais do que tudo, aquele momento com Jesus era mais do que qualquer coisa que ele poderia ler. Mas aquele momento de transformação, como vemos outras personalidades do Evangelho, como o próprio Simão Pedro,
nos seus momentos de provação e depois tudo aquilo, depois da negação, depois de toda a transformação que se dá após a crucificação, ele entende verdadeiramente a mensagem do Cristo e de fato vai ser cristão de verdade, vai viver os preceitos do Evangelho, vai viver como Cristo nos ensinou, nos exemplificou. Se a gente parar para pensar, se a gente começar a perceber os apóstolos, todas essas figuras que viveram com Cristo, que conviveram com Jesus, eram cheios de defeitos como todos nós. Nenhum deles eram perfeitos, nenhum deles eram Cristos andando ao lado de Jesus. Não, eram homens e mulheres cheios de defeitos. Eram homens e mulheres que erravam e muito, que julgavam, que tentavam até persuadir Jesus. Bora por aqui, porque o meu caminho é mais lucrativo. Vamos por ali, porque o meu caminho a gente vai conquistar mais pessoas. Vamos espalhar a sua mensagem. E Jesus, é claro, sabia desses defeitos de cada um deles. Falo dos apóstolos porque é quem estava ali mais próximos dele. Mas ele sabia dos defeitos, das qualidades de cada pessoa nas multidões que o acompanhavam e que iriam vê-lo. Assim como ele sabe, e digo ele falando de todo o mundo espiritual, assim como os espíritos, os nossos anjos guardiões sabem dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, mas nos inspiram, porque a gente veio e pediu, implorou, não tenho dúvida. A gente vê nas obras do André Luiz como nós desejamos reencarnar, porque na Terra a gente vai ter uma nova chance de acertar. E quantas vezes nós chegamos arrependidos no mundo espiritual, porque eu não aproveitei tanto a encarnação, porque a mediunidade que eu pedi, meu Deus, eu não fiz aquilo que eu falei que ia fazer, porque aquela pessoa em nenhum momento da vida me pedia algo que eu poderia ter ajudado, mas no meu egoísmo eu preferi ir por um caminho diferente, seja por qual for o motivo. Mas os espíritos sabem também da nossa potencialidade, sabem que nós vamos vencer, como Joana de Ângeles fala, nós estamos fadados à plenitude, nós vamos ser perfeitos, nós vamos alcançar a superação das nossas imperfeições. Mas fica o convite do Evangelho sempre para cada um de nós, para que possamos entender e aceitar esse convite de nos transformar, não somente perceber os defeitos. Essa parte a maioria de nós já passou, a gente sabe o que nós fazemos de errado, mas além de perceber o erro, tentar mudar, aceitar o convite de Jesus, feito há mais de 2000 anos atrás, para que aí de fato, pernoitando em nossa casa, a gente aproveite o Evangelho dele, aproveite a sua presença e seja um homem e uma mulher diferente, uma mulher melhor, um homem melhor, de fato transformados, como Zaqueu, como Pedro, como Maria de Magdala, como Judas, como todas as personalidades que nós lemos e relemos e admiramos tanto as histórias. Que sejamos o próximo, que aceitemos esse convite de Jesus. Muita paz. Setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Aprender.